Bom dia, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, estamos bem, pessoal. E começando por aqui, mais um videozinho simples, mas feito com muito amor para vocês. Galerinha, vou estar fazendo aqui uma massa de salgado, tá? Aí ontem eu fiz, né, que o menino ali veio buscar, 15 salgados. Aí sobrou o recheio, né, de carne moída e de frango, aí eu vou fazer. Aí eu congelo, né, os salgados, deixo congelado. Aí quando alguém quer, já tem salgado congelado, né? Aqui, pessoal, na massa desse salgado, eu vou colocar 500 ml de água. Aí eu faço assim, a massa fica muito gostosa, tá? Ó, 500 ml de água, põe aqui na panela. Agora eu vou pegar o leitinho da vaquinha, que eu compro deles aqui, ó. Eles moram bem aqui na frente, aqui, o sítio deles. Aí tem as vaquinhas. Então, eu sempre compro leite deles para fazer queijo, para fazer bolo, salgado, eu compro deles. Pago R$10 na garrafa, sai R$5 o litro do leite. Agora, aqui eu coloco 500 ml de leite, então é metade e metade, tá? Se é uma xícara de água, é uma xícara de leite. Se é um copo de água, é um copo de leite. Então, eu faço assim. Mas como eu quero fazer um mais pastelzinho, então eu vou fazer com 1 litro, tá? Então, vai dar 1 litro de líquido aqui, né? 500 ml de água e 500 ml de leite. Vamos pra panela. Agora aqui, galerinha, eu vou colocar um pacotinho desse aqui, ó, de caldo de galinha em pó, mas pode ser um tabletinho, tá? Se é um tabletinho, eu ponho 2. Esse daqui eu ponho um só, tá? 1 litro de leite ou 1 litro de líquido aí que vocês vão fazer do peito do frango. Aí, por 1 litro, eu coloco um tabletinho, 2 tabletinhos daquele de caldo de galinha. E quando é em pó, eu coloco um chacezinho desse só, tá bom, pessoal? Aí, vou cortar aqui a faca. Ó, vou colocar aqui. Ele já vem com os temperinhos, né? Tem uns negocinhos ali, ó. Deve ser salsinha, essas coisas, né? Não falo o que é não, mas tem aqui os negocinho verde, né? Deve ser salsinha, essas coisas, cebolinha, não sei. Tá bom, pessoal? Aí aqui eu vou colocar uma colher bem cheia de margarina. Porque esse negócio aqui já contém a gordurinha também nele aqui, né? Então, não vou pôr muito, não. Aí, eu ponho uma colher bem generosa assim, ó. E praticamente vai dar 2 colheres, né? Aí, eu ponho aqui. E vou também colocar, pessoal, um pouquinho de sal, tá? Vou colocar, ó. Vai dar uma colherzinha, não muito cheia, daquela de sobremesa, tá? De sal, mas não pode ser muito cheia não, tá? Porque a manteiga, essa manteiga aqui, aí ela contém sal já, né? Esse pó de galinha, de caldo de galinha aqui também, já contém sal. Então, não se ponhar, fica muito salgado. E eu não gosto de nada salgado. Aí, pessoal, mais ou menos, vou pegar aqui pra vocês verem. Uma colherzinha dessa aqui rasa de sal que eu ponho, tá? Agora, pessoal, essa misturinha aqui, ó, eu vou levar pro fogo. A hora que ela levantar a fervura, eu vou medir 2 copos desse daqui de farinha de trigo, que é a mesma medida do líquido que eu ponhei ali, né? Então, eu coloco 2 desse daqui de trigo, tá? Aí, quando eu for colocar, eu volto pra mostrar pra vocês, beleza, galerinha? Então, é isso aí. Espero que vocês gostem, pessoal, do meu videozinho. Se vocês gostar, deixa o like, faz comentários, tá?
Se não der para me responder, como eu já falei em vários vídeos, que tem vezes eu vou responder os comentários, aí falo, ocorreu um erro e o que eu mando não vai. Mas o coraçãozinho, o likezinho lá, eu deixo para vocês, tá? Um positivinho lá. Coraçãozinho também deixo lá para vocês, tá bom? Então é isso aí, galerinha. Agora eu vou acender o fogo aqui, ó. E vou colocar para ferver, tá? Assim que ele ferver, eu volto para pôr a farinha junto com vocês aqui, beleza, pessoal? Olha, pessoal, então agora eu vou estar colocando o trigo, já tá começando a... já tá fervendo aqui já, ó. Aí eu vou estar colocando aqui, ó, tá? A mesma medida do líquido vai ser de farinha de trigo, ó. Tá? Então, vai ser 2. Achei que ia precisar abrir esse daqui, ó. Precisou não, isso aqui deu. Agora, pessoal, ó. É que eu abaixei o fogo aqui, tá? Então, já tá fervendo. Esse negocinho pretinho que você está vendo aqui é o que veio no pó do caldo de galinha lá, tá bom? Agora aqui, ó, eu pego, jogo de uma vez só. E agora aqui eu vou mexendo para envolver bem, tá? Essa farinha nesse líquido aqui. Aí depois que ele soltar bem mesmo do fundo da panela, tá? Que daí eu tiro daqui. Aí eu deixo cozinhando aqui de 2 a 3 minutos, até 5 minutos, tem vez eu fico mexendo aqui, tá? Mas ela soltou bem do fundo da panela e aí já é o ponto bom de tirar a massa, já tá cozida, tá? Aí agora aqui eu vou mexendo assim, ó, devagarzinho, ó, já envolveu toda a farinha no líquido, ó, tá vendo, pessoal? Agora aqui eu vou só mexendo assim, ó, tem que ser com colher de pau, tá, pessoal? Porque pesa. Então eu gosto de mexer sempre com as colherzinhas de pau que eu tenho aqui. Aí eu já coloquei ali, pessoal, um pedaço de cerâmica. Até essa cerâmica é nova, nunca foi usada não, tá, pessoal? Aí eu lavei bem lavadinho, então eu faço ela de bancada, tá? Aí é lá que eu faço o salgado, sovo a massa, porque essa massa que depois dela sair daqui da panela, eu gosto de sovar ela bastante, tá? Daí ela fica uma massa bem bonita, ó. Viu? Ela fica amarelinha, não sei se daí tá dando pra ver, que ela tá bem amarelinha, ó. Por causa do caldo de galinha, do pó de caldo de galinha, fica bem amarelinho. E fica bem gostosa essa massa aqui, pessoal. Mas se você quiser fazer, galerinha, em casa, e talvez não tenha o leite, tem todas as outras coisas e não tem o leite, pode fazer com água também, tá? Aí coloca só a água, tá? É que o leite, ele dá uma diferença na massa, né? A massa fica mais gostosa, né? Mas se não tiver, pessoal, faz só com água mesmo, não tem problema não. Eu já fiz muito salgado só com água, sabe? A massa só com água, mas assim, coloca os temperos, né? Coloca o caldo quinor, a manteiga, o sal, né? Coloca um corante pra ela ficar, né? Eu coloco colorau, sabe? Essa eu não coloquei não, pessoal. Essa eu não coloquei, deixei só a corzinha mesmo do caldo de galinha mesmo, do pó de caldo de galinha. Ó, ela já tá quase dando ponto, ela já tá soltando quase todo o fundo da panela. Então, quando ela tá soltando assim, pessoal, ó, aí é que ela já tá dando ponto de tá boa, né? Não é já colocando e só dar uma mexidinha e tirar e pronto, não. Tem que deixar cozinhar uns minutinhos aqui, pra cozinhar bem a farinha. Então, é assim que eu faço. Aí, ela já tá soltando, ó.
Ela já tá fazendo uma bola já, ó. Vamos ver se eu consigo levantar ela aqui. Ó, já tô quase conseguindo levantar ela, ó. Tá vendo, pessoal? Ela já tá soltando mesmo do fundo da panela. E tem que mexer sempre, porque se não mexer, ela queima. Ó, pessoal, ela tá quase tudo do fundo tá soltando, tá vendo? Ó. É que tem pessoas que deixam cozinhar só um pouquinho, né? E já tira do fogo. Eu não, eu gosto de cozinhar uns minutinhos. Olha como é que ela já tá soltando, tá vendo? Tá agarrando bem do fundo da panela mesmo. O que foi, cocôzinho? Tem uns pintinhos aqui, que a mãezinha dele já tá deixando eles mais sozinhos, que eles estão grandinho, né? Aí eles entram aqui na minha cozinha, pessoal. Eles gostam, porque eles é acostumado, eu jogo arroz aqui pra eles. Ó, galerinha, assim que eu falo, ó, que já o ponto da massa tem que ser assim, ó, tá? Ela soltar do fundo da panela lá, ó. O que foi? Você quer arroz? Quer? Eu vou jogar um pouquinho ali pra você, beleza? Que eu não tenho pirela. Aí eu vou te dar um pouquinho de arroz cozido, pra você comer. Pronto, galerinha. Agora aqui, ó, vou desligar o fogo. Vamos pra lá agora. Aí, pessoal. Aqui é a cerâmica, né? Aí eu ponho um guardanapo de barro pra não riscar minha mesa. Aí tá bem limpinho, tá? Eu limpo. Eu passo um pano com vinagre, né? Então tá bem limpinha aqui. Essa aqui é minha bancada. Tá bom, galerinha? É minha bancadinha. Aí, ó. A massa tem que ser assim, ó, soltar do fundo da panela, tá, pessoal? Aí agora aqui, galerinha, eu vou pegar ali o meu negócio de enrolar. Deixa eu pegar aqui o de enrolar pão. Esse aqui, pessoal, ó, tá? Aí eu dou uma sovada nela assim, quente mesmo. Não põe a mão não, pessoal, porque a massa muito quente, né? Põe a mão, depois vai mexer na água fria, é perigoso. Então, eu faço assim. Eu faço desse jeito aqui. Quer ver, pessoal? Pra mim não pegar na massa quente. Aí eu pego essas coisas de cortar bolo, sabe? Aí eu faço assim, ó. Porque eu não tenho aquela de plástico, sabe? Aí eu faço assim, ó. E dou uma sovada, aí depois que ela esfriar bem, aí eu sovo com a mão, tá? Mas assim não, assim eu não sovo com a mão não, porque depois a gente vai mexer com água, galerinha, é um perigo dar um negócio na mão, né? Aí vai ficar com a mão doendo. E fica uma massa maravilhosa, galerinha. Tem pessoas, pessoal, que tem dificuldade de fritar esse salgado. Eu sei que tem, né? Mas se saber fritar, ele fica sequinho, não fica encharcado. Fica uma massa muito boa esse meu salgado aqui, ele não fica encharcado. Agora, se não saber fritar, pessoal, ele encharca. É igual ontem, a hora que o menino veio aqui buscar o salgado, né? Falei pra ele, falei, na hora de fritar, procura fritar numa panela mais pequena, que cobre o salgado com óleo e coloca só uns 2 salgados na panela para fritar, tá? Porque o salgado que eu faço não é tão pequenininho, né? Aí, se colocar mais, vai encharcar mesmo. E esse daqui, essa massa que eu faço aqui, pessoal, não encharca. E depois eu vou até fritar um para vocês verem. Vou fritar para vocês verem que ela não encharca. Então, pessoal, essa massa é maravilhosa. Ó, galerinha, agora eu vou deixar ela aqui abertinha, vou cobrir ela e vou deixar ela aqui esfriando para depois
eu fechar o salgado. O recheio já tá pronto, então depois é só fechar. Aí já eu volto com vocês, tá bom, galerinha? Fechando o salgadinho. Isso aí. Então, pessoal, ó, já sovei a massa, tá? A massa já tá bem sovadinha, fica uma massa maravilhosa, tá? Sovei ela bem sovada. Aqui tá os recheios, pessoal, ó, esse aqui é o do frango, tá? Ó, que eu fiz ontem de tarde, aí sobrou o recheio, tá? Aqui nesse recheio, pessoal, tem requeijão cremoso também, tá? Eu coloco requeijão cremoso para dar um gostinho no recheio do frango, tá bom? E aqui é a carne moída que eu faço, ó. Ela fica bem sequinha, não fica com gordura, tá? Aí coloquei um pouquinho de milho, cheiro verde, cebola, alho, chimichurri, tá? Então tem os temperinhos aqui e que fica uma delícia a carne, beleza? Aí, galerinha, tá fechando aqui, ó, e vou usar essa forminha aqui, tá? Ó, deu fechar salgado. Beleza, pessoal? Essa daqui, ó, tá? Deixa eu pegar as outras que eu tenho lá pra mostrar pra vocês os tamanhos, tá bom, pessoal? Ó, pessoal, que é o kitzinho, né, que a gente compra, né? Ó, essa daqui é a maior, né, que fica um pastel grandão, ó, né? Aí depois tem essa daqui, ó, né, que depois da grande é essa daqui, né? Aí depois tem esse daqui, ó. Aí depois tem essa. E por último tem essa, tá, pessoal? Por último tem essa aqui, ó. Que os pastelzinhos ficam bem pequenininho, tá bom? Mas eu vou estar usando essa daqui, ó. Tá? Vou usar a terceira, tá bom? Que a primeira é a grande, né? Aí depois tem essa daqui, que eu vou estar usando a terceira forminha aqui. Beleza, pessoal? Deixa eu tampar aqui que eu vou fazer. Primeiro eu vou fazer a de carne moída. Ó, agora aqui eu faço assim, ó. Eu pego aqui um pedaço aqui, ó. Tá, dessa massa. Ó que massa linda que fica, pessoal. Maravilhosa essa massa, pessoal, ó. Não agruda na mão. Uma massa muito boa mesmo, tá bom? Pra tá fazendo os salgados aí. Ó. Agora aqui eu pego o rolo. Dou uma... Pessoal, não é que eu tô ensinando, tá? Não tô ensinando, não sou profissional. Tô aprendendo também. Mas é a forma que eu faço aqui na minha casa, os meus salgadinhos, ó, tá? Agora aqui eu venho com o recheio. Aí, pessoal, tô mostrando a forma que eu faço, tá? Ó, eu coloco, pessoal, 2 colheres. Então, o recheio fica muito bom aqui dentro. Não fica com pouco recheio, tá? E ninguém merece comer só a massa, tem que comer o recheio, né? Aí eu venho aqui, ó, e fecho, ó, puxo aqui, ó, já sai, ó, e aqui já tá o salgadinho. Olha, pessoal, bem recheadinho, ó, chega a tá até estufadinho, tá, pessoal? Essas manchinhas pretas que eu já falei pra vocês, que tem no caldo de galinha, né? Os temperinhos. Olha pra vocês verem que gracinha que fica. Tá vendo, pessoal? Fica bonitinho, né? Vou fazer mais outra aqui. Então, galerinha, é assim que eu trabalho aqui, tá? Não é que eu tô ensinando, não. Eu tô mostrando a maneira que eu faço aqui os meus salgados. E que fica tudo de bom, ó. Aí, agora aqui eu venho, pego a minha carne, ó. Venho aqui, fecho novamente, ó, né? Com o próprio
forminha já corta, ó, né? E aqui já tá o nosso pastelzinho, lindo e maravilhoso e gordinho, cheio de recheio. Beleza, galerinha? Ó, agora com essa mesma massa, vou tampar aqui, pessoal, por causa de mosquito, tá? Por causa de mosquito. Essa forma aqui eu ganhei da minha amiga, da Neuza, ela me deu. Ela tem um lugarzinho de pôr a colher aqui, ó, né? Ó, muito legal, né, pessoal? Aí, galerinha, agora eu vou estar fazendo os as coxinhas. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Pra elas ficar mais ou menos num padrãozinho só, tá? Pra não ficar assim, uma mais grande, outra mais pequena. Então, eu faço assim, ó. Dou uma enroladinha, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, 4 dedos, ó, comigo aqui, 4 dedos. Agora aqui eu vou cortar, ó. Então fica desse tamanho, não fica pequeno e também não fica grande, né? Ó. E corta aqui. Ó. Fica mais ou menos assim, quase num padrãozinho só, tá? Se eu ver que fica muito grande, eu tiro um pouquinho da massa. Agora aqui, ó, eu dou uma boleadinha, tá? Venho com o meu dedo, ponho aqui, ó, faço o buraquinho e rodo, tá? Ó, vou rodando ela. Aí ela fica, pessoal, assim, ó, com essa covinha aqui, ó, tá? Com essa covinha. Aí eu venho aqui com o recheio do frango, que tá uma delícia, tá? Ó. E venho e ponho, dou uma apertadinha pra ficar bem recheado, tá, pessoal? Não tem esse negócio de falar assim, ah, vou pôr pouquinho. Não, porque daí, pessoal, a pessoa não vai querer comprar mais, não. Só vem uma vez e não volta mais, ó. Tá bem recheadinho. Aí agora aqui, ó, eu vou acarcando ela, que ela não fica com ar. Vou fechando ela assim, ó. Aí, pessoal, vai ficar aqui, não vai, ó. Aí aqui eu rodo, ó, tiro o excesso, ó, o excesso. Não deixo aquele monte de massa. Aí eu ponho ela aqui, ó, na palma da minha mão e vou boleando ela aqui pra ela ficar no formato da coxinha. Pessoal, é assim que eu faço aqui, tá? Mas tô mostrando o jeito que eu trabalho aqui na minha casa, ó. Aí fica assim a coxinha, beleza? Vamos fazer mais outra? Vou pegar aqui uma carcadinha pra fazer a bolinha, né? Agora eu furo aqui e vou abrindo ela. Ó, vou abrindo ela. Copinho. Ó. Agora eu venho aqui com o recheinho e ponho o recheinho aqui dentro, pessoal. Ó. O recheinho tá aqui dentro. Agora aqui eu vou fechando, apertando ela, né? Já tirando o ar de dentro dela, ó. Tiro o excesso, ó. Tá vendo? E ficou aqui. Agora aqui eu vou pôr na palma da minha mão e vou bolear ela pra fazer a coxinha. Aí, mais ou menos, elas vai ficando tudo num padrãozinho só, pessoal. Tá? Se fazer do jeito que eu faço aqui, elas ficam quase num padrãozinho só, ó. Tá vendo? Se ficar grande, é bem pouquinha diferença, mas elas ficam quase num padrãozinho só. Tá vendo, pessoal? Aí depois eu vou fazer aqui, galerinha, aí quando eu for empanar, eu volto com vocês novamente, beleza? Olha aí, pessoal, tá? Eu terminei de fazer eles agora. Aqui, pessoal, eu coloquei, tá, um copo de leite e meio copo de água, tá? Pra mim tá molhando ele aqui. E aqui a farinha de rosca, tá? Já peneirei ela, que eu gosto de peneirar, beleza? Pra ela ficar mais fininha, né? Galerinha, deixa eu contar aqui.
para mostrar para vocês quanto que rendeu a massa que eu fiz, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deu 13 risole. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Deu 25 salgado, tá, pessoal? Com aquela massa que eu fiz e mostrei aí pra vocês, tá bom? Eu não pesei ela, pessoal, que eu tô sem balancinha, tá? Mas eu imagino que ela dá, assim, acho que 1 quilo a massa, né? Depois dela pronta. Eu vou comprar uma balança pra mim, pessoal, pra mim tá pesando. Mas me rendeu 25 salgado, médio, não é pequeno, um tamanho bom. Bem recheado, tá vendo que eles estão até gordinho, tá? Bem recheadinho. Agora eu vou estar empanando. Ah, ainda sobrou também, pessoal, ó. Galerinha, esse pote aqui, eu compro sorvete. É um pote muito bom, pessoal, tá? Pra tá guardando as coisas na geladeira. Não pega cheiro, que é bem fechadinho, ó, tá? Aí sobrou, pessoal, ó. Sobrou ainda recheio de frango. E sobrou aqui, ó, um pouquinho também do recheio de carne moída. Beleza, pessoal? Vou tampar aqui, né? Por causa desses mosquitos. Depois eu já ponho na geladeira de novo. Aí, galerinha, então é assim que eu faço. Pessoal, eu tenho que comprar assadeira pra mim, tá? Eu não queria comprar, não, assadeira aqui, porque eu tenho as minhas assadeiras, pessoal, tá? Lá no Paraná, na minha casa lá. Mas eu vou ter que comprar pelo menos eu comprei uma aqui, né? E só que ela tá com bolo. Eu fiz um bolo antes de cenoura, pessoal, ficou uma delícia. Só que eu não coloquei recheio por cima dele, não. Olha aqui, pessoal. Ficou uma delícia o bolo de cenoura. Aí eu tenho só essa forma aqui, pessoal. Tá? De grande, né? Aí, galerinha, eu tenho que comprar pra mim tá colocando os meus salgados pra congelar na geladeira. Mas aqui eu tô me virando nos 30, tá, pessoal? Pra tá congelando esses salgados. Beleza? Mas tá dando certo. Aí, galerinha, ó, eu empano eles assim, ó, tá? Vou pôr nesse prato aqui. Aí depois eu vou ver certinho onde que eu vou pôr eles pra congelar lá na geladeira. Ó. Agora aqui eu vou empanar as 2 coxinhas. E fica uma delícia, né, esse salgado, igual eu falei pra vocês. Depois eu vou estar fritando, tá? Pra mostrar pra vocês como que ele fica. Fritar pelo menos uma coxinha e um risole. Tá? Já vou colocar a gordura esquentar ali e vou fritar. Aí depois, mais tarde, o meu filho come. Ó, vou terminar de empanar tudo aqui, daí eu vou fritar. Olha aí, pessoal, como que fica, ó. Fica um salgado maravilhoso, bem recheadinho, ó, gordinho, ó, né, ó. E fica tudo de bom. Agora eu vou terminar de empanar todos eles aqui, aí depois eu vou fritar para mostrar para vocês como que fica sequinho essa massa, beleza? Já eu volto. Olha aí, pessoal, tô me virando nos 30 aqui, como eu já falei, né? Que eu tô sem assadeira, eu só tenho aquela assadeira que eu mostrei para vocês, que tá com o bolo. Mas daí eu lembrei que eu tinha essas bandejinhas de isoporzinho, tá? Que eu compro as coisas, aí eu guardo, lavo e guardo, né? Uma hora que precisa tem, olha aí, ó. Aí aqui vai pro freezer da geladeira, tá, pessoal? Vou deixar congelar, tá bom? Aí depois que estiver congelado, pessoal, aí eu pego, ponho dentro daquele saquinho, que coloca as coisas no freezer da geladeira, eu deixo eles dentro do saquinho, tá? Mas aí eu vou estar comprando as forminhas e aquele papel filme, pra mim tá colocando os 5 salgados, tá? Em cada forminha que eu vou estar vendendo, né? Os salgadinhos assim, eu vou vender 5 salgados por R$10, tá bom, pessoal? Vai sair R$2 cada salgadinho desse, pra pessoa levar e fritar em casa. Pra mim fritar, pessoal, aí eu vou cobrar R$2,50 cada salgado pra mim tá fritando, beleza? Mas pra pessoa levar a bandejinha, ele congelado para fritar na casa deles, aí vai sair por R$2. Então, esse daqui vai pro freezer da geladeira
E esses dois aqui eu vou estar fritando. Já coloquei até a gordura lá para esquentar. Aí eu vou fritar uma coxinha e um risolinho para vocês verem como que ele fica. Uma massa sequinha, não fica engordurado e fica tudo de bom, beleza? Então eu vou guardar agora esses daqui lá no freezer da geladeira e esperar a gordura esquentar, já vou fritar. Então vamos lá fritar, né, pessoal? O salgado, né? E vou fritar a coxinha, tá? Eu faço assim, pessoal, para tirar um pouco da farinha, tá? Só deixar fritar. Pessoal, eu gosto de fritar salgado assim, panela pequena, igual tá aqui. E gosto de cobrir ele com a gordura. Só que como eu vou fritar só esses dois, não coloquei muito. Mas quando eu vou fritar mais, eu gosto de colocar e eles cobrir, o óleo cobrir eles, tá? Pra não ficar assim, ó, parecendo salgado. Beleza, pessoal? E gosto de estar fritando de dois a três, tá? Eu não ponho mais, pessoal, porque senão eles encharcam, não fica um salgado bonito, né? Tem pessoas que talvez não conseguem fritar esse salgado de massa cozida, porque quer fritar logo, correndo, né? E esse salgado a gente tem que ter paciência para fritar eles, né? Não fritar tudo de uma vez só. Que se colocar, vamos supor, numa panela dessa aqui, colocar uns 4, 5 salgados, ele vai encharcar, né, pessoal? Então eu frito assim, ó, de 2, 3, mas é de 2 mesmo que eu frito. E na panela pequena assim, ó, que eu gosto de fritar. Beleza, galerinha? Então é assim que eu frito os meus salgadinhos por aqui, tá? Ó. E quando eu frito eles congelados, eu não descongelo, tá, pessoal? Eu não descongelo, não. Eu tiro do freezer da geladeira e já frito eles, tá? Porque daí tirando eles e fritando, tá? Eles ficam mais sequinho e por dentro, pessoal, depois que eles passam uns minutinhos, ele já descongela por dentro, tá? Aqui é o que eu faço, tá, pessoal? Mas aí as pessoas fazem do jeito que a pessoa acha certo, né? Então, é a maneira que eu faço. Então, quando eu vou fritar salgado congelado, eu não descongelo ele, não. Eu frito ele congelado. Ó, pessoal. Aqui, ó, praticamente já tá frito, né? Porque a massa bem cozidinha, né? Ó, tá bem douradinho, ó. E como que ele fica sequinho, galerinha. Uma benção. Essa massa é maravilhosa, tá? Ó, aqui já tá bom. Ó. Aí eu vou rolando isso pra lá e pra cá. Olha aí que benção, ó. Agora eu vou colocar aqui nessa peneirinha aqui, ó. Tá? E já vou desligar. Ó, aí eu dou uma escorridinha assim. Ó, que gracinha que fica, pessoal. Sequinho, né? Agora eu vou abrir aqui pra vocês verem, tá bom, pessoal? Ele tá quente, né? Mas, ó, bem sequinho mesmo os meus salgados. Não fica encharcado, ó. Fica crocante, ó. Ó o barulhinho, ó. Ó, tá vendo, pessoal? Agora eu vou abrir um aqui, é que tá muito quente. Mas só vou abrir assim pra vocês verem como que fica, tá, pessoal? Deixa eu pegar a faca aqui pra me cortar, que é melhor. Porque tá muito quente, galera. Vou pegar outro prato aqui. Ó, eu vou cortar aqui, tá? Pra vocês verem. Ai, pessoal, acho que é melhor eu pôr aqui, ó. Tá muito ruim. Ó, fica sequinho, ó. Sequinho, nada de gordura, ó. Sequinho, sequinho. Agora eu vou cortar aqui a coxinha. Ó o barulhinho, pessoal, ó. Ó, ó. Tá vendo o barulhinho? Então, a massa não fica encharcada. Ai, tá quente, galera. Quente, quente. Ó.
tá? Bem recheadinho. E que fica, pessoal, tudo de bom, ó, tá? O recheio lá dentro, né? Uma massa gostosa, deliciosa, pessoal. É que tá muito quente, ó. Muito bom. Uma delícia. Depois meu filho come. Galerinha, esse foi o meu videozinho mostrando aí pra vocês. Não é que eu tô ensinando, não, tá? É a forma que eu trabalho aqui. Como que eu faço os meus salgados, tá? De massa cozida. E que fica uma delícia, pessoal. Muito bom. Aí, galerinha, se vocês gostaram desse meu videozinho, ó, deixa o like, faz comentário. Se vocês quiserem compartilhar esse vídeo com uma amiga, com uma pessoa que trabalha, né, que faz salgado para vender, se vocês quiserem compartilhar meu vídeo, compartilha, que vocês vão me ajudar muito, tá, pessoal? Isso aí, pessoal. Ficam todos com Deus e até no próximo vídeo, né? Com outras receitinhas que eu vou começar a trazer mais receitinha agora pro meu canal, tá, pessoal? E amanhã vai ter receitinha no canal de leite condensado, que eu vou estar fazendo para vocês, tá bom? Leite condensado caseiro, e fica uma delícia. Tá bom, pessoal? Fica todos com Deus. Um beijo no coração de todos.